Amém. A paz do Senhor, irmãs. Vou tirar o tênis daqui, mas não é nada sobrenatural, não. É porque meu tênis é novo e está doendo meu pé. Então vocês não reparam, não. Entendeu? Senão já acha que é, né? Já que eu estou à vontade, agradecer as irmãs do louvor. Agradecer o pessoal que me convidou para estar aqui. Agradecer o pessoal que orou por esse congresso. Porque nada é feito sem oração, né? E para a gente é um privilégio muito grande quando a gente vai num lugar e a gente sabe que as pessoas oraram, né? Para que Deus realmente pudesse fazer. E eu acho que eu nem precisava pregar, porque já foi uma bênção. Antes de falar aqui da palavra do Senhor, falar aqui um pouquinho só. Quem quiser, depois está disponível lá atrás, meus livros. Inclusive, vocês são privilegiados, é uma benção, porque essa semana a editora adiantou a entrega do livro novo, que é esse, a Psiquiatria de Jesus, pela Thomas Nelson. E aí eu trouxe, e está lá atrás quem quiser. Então, se você tiver de alguém que não está bem, que quer entender sobre a mente, sobre as emoções, sobre saúde mental, esse é o livro, onde eu pego o trecho dos evangelhos e eu vou falando sobre cura interior. E é muito interessante, porque eu até perguntei à pastora Janaína se todo ano é esse tema. Ela falou que o congresso se chama cura interior. Eu acho bacana uma igreja quando fala sobre cura interior com frequência, porque a gente antigamente falava pouco. Meu outro livro que está ali atrás, porque o outro esgotou, é A Procura da Felicidade. Esse é para quem está cansado, esgotado, está fadigado. Esse é o livro. E vocês podem comprar lá atrás com a Ana Paula. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre não só a vida emocional, né? Mas acho que a gente tem que falar mais um pouco sobre as emoções dentro da igreja, né? Até 2030, a cada 5 pessoas, uma vai no psiquiatra. Então, assim, não é muita coisa, não é pouca gente. Tem uma musiquinha de fundo? Tem como tirar? Uhum. Obrigado. Valeu. Então, a cada 5 pessoas, uma vai ao psiquiatra até 2030. Paulo em 2 Timóteo 3 disse que, à medida que o fim se aproximar, os homens serão arrogantes, jactanciosos, arrantes de si mesmos, aborrecidos de Deus. E ele vai falando um monte de questões, e vocês podem ter certeza, essa piora da saúde mental, essa piora das emoções humanas, isso é muito forte de que a gente caminha para o fim. E as pessoas vão ser cada vez mais tocadas nas suas emoções daqui para frente. E a gente tem que se preparar para isso. E uma outra coisa que é muito importante a gente falar. A gente tem uma ideia um pouco na igreja de que problemas emocionais não acontecem aqui dentro. Mas isso não é uma verdade. As pesquisas médicas mostram que a chance de um crente ter depressão é a mesma chance de um não crente. Só que a gente fala muito pouco sobre isso. Hoje, até graças a Deus, eu vejo que é um privilégio enorme. Você vê, a gente está num congresso de igreja, de mulheres, e a gente tem um médico para falar sobre as emoções. Há 20 anos atrás, quando eu estava lá começando, isso era uma coisa extremamente rara. A gente sentia um extraterrestre dentro da igreja. Ninguém falava sobre as emoções. Só que a água começou a bater no pescoço. Infelizmente, a gente lida hoje com tentativas de suicídio dentro da igreja. A gente lida hoje com pessoas com depressão, com transtorno de pânico. E quem aqui trabalha, a pastora Lutra, a Janaína, quem aqui está no gabinete pastoral aconselhando, talvez metade dos problemas hoje que você lida no dia a dia são problemas de saúde mental. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou ler 3 textos rapidinho, mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre quando a alegria não vem pela manhã. Quando o choro, ele dura mais noites do que você gostaria que ele durasse. E é importante a gente falar isso porque a gente fala muito na igreja do sucesso. A gente fala muito das coisas quando elas vão bem. A gente desaprendeu um pouquinho a falar sobre as crises, a falar sobre os dias ruins. E fica parecendo que todas vocês que estão aqui hoje, vocês não têm dias ruins. Fica parecendo que a vida de vocês é um céu de brigadeiro, né? Já viram aquelas propagandas de mulheres, de absorvente, que mostra aquelas mulheres
usando absorvente, com a carinha boa, como se nada tivesse acontecendo. Às vezes a gente vê a vida cristã daquele jeito. Há até um hino antigo que eu não gosto muito, que esse hino dizia assim, que Jesus, ele é alegria e euforia todos os dias. Mas a verdade é que a vida cristã não é assim. Há dias de dor, há dias de angústia, há dias de sofrimento, há dias de tribulação, há dias de sofrimento emocional. E a gente tem que saber o que a gente vai fazer nesses dias. Então eu vou ler aqui 3 exemplos. Fiquei pensando aqui qual que eu usava, mas eu vou falar um pouquinho dos 3. O primeiro está em Jeremias capítulo 21. Vou falar sobre 3 pessoas que tiveram dias ruins na Bíblia, sendo que 2 delas pediram para morrer, ou pediram para não ter nascido. Eu não sei se você já teve dias assim. Você já teve algum dia na sua vida que você falou assim, nossa, era melhor não ter nascido? Ou talvez algum dia que você disse assim, nós vamos falar sobre isso hoje, por que Jesus não volta rápido? Vocês estão pensando assim? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Ou às vezes já teve dias que você falou assim, eu não quero mais saber de Deus. Nós vamos ver sobre isso. O primeiro deles é Jeremias, capítulo 21, no versículo 18. Vamos ler o 17. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que eu saí do ventre materno só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Vamos agora ler Mateus, também um texto rapidinho, Mateus 26, versículo 36. Mateus 26, versículo 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se e disse-lhes, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Agora vocês vão lá em 1 Reis 19. Vamos ler a Bíblia. 1 Reis 19. Esse nós vamos ficar nele um pouco, porque eu acho que vai ser melhor. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro para Elias para lhe dizer, que os deuses me castigam com todo rigor, se amanhã a essa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida em Bérseba de Judá e deixou o seu servo. Entrou no deserto caminhando um dia, chegando a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo para si a morte, dizendo, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Vamos orar. Senhor Deus, eu te louvo por essa noite, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui compartilhando sua palavra, Pai. Glorifica ao Senhor pelo louvor, pelas canções que foram cantadas. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, Pai. Te engrandecemos. E eu sei, Deus, que a sua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. E eu clamo, Senhor, que por meio do seu Espírito, que o Senhor começou a fazer que hoje o Senhor venha completar na vida de muitas irmãs, Pai. Sei, Deus, que temos vivido dias difíceis, mas eu sei, Deus, que o Senhor é capaz de tocar, de curar, que muitas que estão aqui, Senhor, que não estão bem, como a pastora Lu orou, Deus, que esse seja um dia, 27, Pai, de transformação, um marco, um dia de mudança. Por isso nós clamamos a Ti, Pai, que não sejam só palavras de sabedoria humana, mas que sejam palavras de espírito e de poder, Pai. E que o Seu Espírito, ó Deus, tenha total liberdade de agir em nosso meio. Que nenhuma ministração contrária, Pai, venha sobrevir esse lugar. Nós blindamos esse lugar, ó Deus, com o poder do Senhor. E os anjos do Senhor estão acampados aqui, ó Deus, guardando-nos, protegendo. Que o Senhor leve cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E que a nossa mente, ó Deus Pai, ela está agora aberta
nós dizemos ao Senhor, Deus, a nossa mente está aberta à ação única e exclusiva do Seu Espírito, que cura e transforma por meio da Sua palavra. É o que eu oro, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O consultório, ele ensina muito mesmo. Eu não consigo, às vezes, pregar certas coisas, porque o consultório é um choque de realidade. No consultório, a gente lida com o cristão que sofre, com o cristão que tem dias ruins, com o cristão que tem dias de dor. A gente, nos últimos anos, a gente foi muito viciado a falar de sucesso, a falar de prosperidade, a falar de bem-estar. E até a nossa teologia, um pouco, ela foi contaminada por isso. Nós somos viciados a dizer, às vezes, até que a gente estava bem, sendo que as coisas não estavam indo bem. Por muito tempo, você falar que você não estava bem, você era até repreendido. Você era até mal visto. Você era uma pessoa, uma mulher, que as pessoas, às vezes, elas diziam até que você não tinha Jesus. E nos últimos anos, infelizmente, essa ideia de que o crente, ele vive sempre bem, de que as coisas ruins não acontecem, de que os dias pesados não acontecem na sua existência, ou de que todos os dias você tem que estar bem, ou de que todos os dias as coisas vão fluir, ou de que você não vai ter crises. Essa ideia, infelizmente, ela ainda está presente e ela atinge muitos. Mas a Bíblia, ela não nos ensina isso. A Bíblia, ela, pelo contrário, ela é um choque de realidade muito grande. A Bíblia diz que o choro, ele sim vem em inúmeras noites, e que nem sempre a alegria vem ao amanhecer do jeito que você gostaria. A Bíblia, eu acho bonito isso, e uma das coisas que sempre me interessou, desde que eu converti, desde o início da residência de psiquiatria, é que a Bíblia, Deus não fez questão nenhuma de esconder as coisas da gente. A Bíblia é um livro carregado de dramas humanos, de pessoas comuns, como eu e como você, de pessoas que nem de longe elas foram super-heróis, que nem de longe elas não tiveram dúvidas, que nem de longe a caminhada com Deus foi marcada só por dias onde eles tiveram fé, que nem de longe a vida deles com Deus foram só dias onde eles acordavam no manto, no Espírito, profetizando. A Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra que pessoas, que homens e mulheres de Deus tiveram dias muito difíceis, tiveram dias muito pesados, tiveram dias muito tristes. E Deus deixou esses relatos aqui para que a gente pudesse aprender um pouco sobre essas pessoas. E aí nós entramos aqui nos 3 exemplos que eu coloquei, mas vou focar primeiro em 2. No profeta Jeremias e no profeta Elias. Os 2 dispensam comentários. Elias era um homem sobrenatural, um homem que fazia vários milagres, um homem que as pessoas tinham grande estima. Jeremias foi um homem super resiliente. Aliás, gosto tanto da vida de Jeremias, que tenho gravado na minha Bíblia, Jeremias 12:5. Corra com os cavalos. Jeremias é conhecido como profeta chorão, mas para mim foi um dos homens mais fantásticos da Bíblia. Persistente, 23 anos pregando a mesma mensagem de manhã antes do sol nascer. Uma mensagem de arrependimento, de dor para pessoas que não queriam se voltar para o Senhor. E nós, às vezes, lendo a história desses homens, de Elias e Jeremias, nós temos uma falsa impressão de que eles não tiveram os seus dias negros, os seus dias pesados, os seus dias difíceis, os seus dias de angústia, os seus dias de sofrimento. E aí nós vamos aqui ver nas Escrituras o que Deus fez para reabilitá-los. Eu vou focar aqui em Elias, senão não vai dar tempo da gente falar tudo. Mas, antes de começar, eu queria que você já entendesse isso hoje. Que você saísse daqui, e se isso já ficar no seu coração, já valeu a vinda, né? De que você não é uma super crente, de que você é uma pessoa, de que você vai ter os seus dias de dificuldade. E aí nós vamos permear um pouquinho as Escrituras sobre isso. Veja o que a Bíblia diz. Jeremias, no capítulo 20, que eu li primeiro, há um relato surpreendente. No Jeremias capítulo 20, ele entra numa crise ministerial e espiritual muito grande. A gente lê a Bíblia às vezes com um olhar meio de romance, mas a vida do Jeremias não era fácil.
Ele pregava, e antes aqui dele estar nesse estado depressivo, nesse estado de angústia, a Bíblia diz que o sacerdote da época, que era corrupto, ele tinha amarrado Jeremias no tronco e tinha dado várias pancadas nele, e ele ficou exposto à luz do sol. E aí a Bíblia diz que Jeremias, depois daquele sofrimento, ele entra numa crise tão grande, que ele faz uma oração muito honesta para Deus. Depois vocês leem em casa. Ele ora assim: Deus, eu não queria estar nessa. Ele diz assim: fui persuadido, o Senhor me convenceu. E ele diz assim: quando eu tentei não falar de ti, foi como um fogo ardendo dentro de mim. Ou seja, eu só não larguei, Deus, porque realmente tem uma coisa dentro de mim que me diz para não largar. Mas ele termina o capítulo 20 numa oração extremamente sincera, onde ele diz assim: por que eu vim a esse mundo? Por que a minha mãe deixou eu nascer? E ele chega a dizer assim: por que alguém não tirou? Por que eu vim nesse mundo só para ver tristezas e desilusões? Esse é o relato de um profeta. Um homem que, num momento de crise, num momento de dor, ele chega a dizer para Deus o seguinte: olha, eu preferia não ter nascido. Esse é o primeiro. O outro, que nós vamos focar mais nele aqui, é o Elias. Homem de Deus, usado sobrenaturalmente. Profeta, um homem que Deus usou para mudar a previsão do tempo. Um homem que dias antes tinha acontecido uma coisa na vida dele extraordinária. Vocês lembram disso? Deus vira para Elias e fala assim: rapaz, o povo está muito corrupto e eles precisam me conhecer. Eu quero que você vá na praça, vamos fazer um desafio. Vai lá todos os profetas de Baal, e aí você vai. Aí vocês lembram do texto bíblico? Deus, ele cavou um buraco no chão, encheu de água, e o desafio era: o Deus que consumisse a água era o Deus verdadeiro. E aí os profetas de Baal ficaram lá, orando, fazendo as coisas e tal, e aí não aconteceu nada. E vocês lembram do texto? Elias chega a dizer para eles assim: olha, pode ser que o profeta de vocês esteja tomando banho, que ele esteja sem o sinal de celular, pode ser que ele não esteja bem. Um homem que estava totalmente convicto do seu chamado. Um homem de Deus, estava firme. Lembram disso? Só que aí a gente chega aqui no Reis 18. E aí a gente tem um problema. Porque se antes ele estava um homem cheio de fé, se antes ele estava um homem 100% convicto das suas emoções, se antes ele estava um homem que ele tinha plena confiança de que Deus estava com ele, se antes ele estava vivendo só milagres, aqui a gente vê um outro Elias. A Jezabel vira para ele e diz assim: eu vou te pegar até o fim do dia. E aí a Bíblia diz que ele entra num estado depressivo, num burnout, numa sensação assim, emocional terrível. E ele faz a mesma oração que o Jeremias tinha feito. Ele diz assim: Senhor Deus, basta, toma logo a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. 2 profetas, 2 homens de Deus, 2 pessoas que tinham experiências com Deus, mas que em algum momento viveram crises emocionais que os fizeram pedir para si a morte, que os fizeram pensar em desistir, que os fizeram não querer seguir mais em frente, que os fizeram parar a sua caminhada com Deus, que fez com que eles tivessem ali uma certa paralisia. E aí há vários ensinos nesse texto. Há várias coisas que a gente tem que sair daqui. Se a gente quiser ser curado emocionalmente, a gente tem que aprender isso. A primeira delas, óbvia, que é o que eu acabei de dizer. Tipo, você pode ser uma pessoa cristã. Você pode ser uma pessoa de Deus. Você pode ser uma pessoa que Deus usa. Você pode ser uma pessoa com extremas experiências com Deus. Mas, mesmo assim, você pode passar por depressão, você pode passar por ansiedade, você pode passar por uma crise de pânico, você pode ter alguma crise emocional na sua vida. Quando os pacientes chegam no consultório e dizem assim: crente não tem ansiedade, crente não tem depressão, eu falo: que Bíblia você lê? Porque na minha Bíblia tem 2 homens, tem vários aqui que não vai dar tempo. Depois vocês pegam o livro lá e lê. Mas na minha Bíblia tem 2 que a gente considera sobrenaturais. E eles tiveram tanta tristeza, tanta angústia, que eles chegaram até a pensar em morrer.
A gente escuta que isso não é coisa de crente, que isso não acontece aqui dentro. Mas a Bíblia mostra que acontece. Para vocês terem uma ideia da intensidade disso, hoje eu devo ter mais ou menos no consultório uns 300 pastores. Eu atendo algumas agências de missões e é incrível a quantidade de pessoas que você atende, que elas têm testemunhos maravilhosos. São pessoas de Deus. Elas me contam os testemunhos, dá vontade de eu esconder debaixo da minha mesa. Mas às vezes muitos deles chegam ali deprimidos, chegam ali ansiosos, chegam ali com crise de ansiedade, com insônia, com problemas, chegam ali deprimidos e com uma crise emocional muito grande. Então primeira coisa que você tem que desconstruir para você ser curado é o seguinte, de que você pode ser cristão, você pode ser uma pessoa de Deus e mesmo assim lutar por isso. E mesmo assim isso atingir alguém, e mesmo assim isso passar na sua casa, e mesmo assim você conviver com dias assim. A segunda coisa, que é o que eu disse no início, a vida cristã ela não é nunca um estágio onde você vai ter só dias bons. Guarde isso, a vida cristã não é e nunca foi um estágio onde você apenas teve dias bons. Se você ler biografias, John Bunyan, Charles Spurgeon, C.S. Lewis e vários homens de Deus, você vai ver que vários deles tiveram momentos de crises emocionais muito grandes. Várias mulheres de Deus que vocês admiram, que vocês consomem livros, como Joyce Meyer e tantas outras, lutaram ou lutam, ou passam por depressão. Ou seja, doenças da mente, elas são uma realidade, e elas vão atingir você, e você está longe de ser um ser humano que vai viver só dias tranquilos. Esse é um ponto categórico. A quarta coisa que você tem que saber, e a vida principalmente aqui de Elias, onde a gente tem relatos mais claros de Jeremias, isso é muito importante você sair daqui também sabendo, de que não necessariamente essas doenças, não necessariamente ter crises emocionais, não necessariamente estar mal emocionalmente, significa que alguém está em pecado, significa que a pessoa não tem fé, significa que a pessoa não está orando o suficiente ou que ela não está buscando a Deus. Isso é uma mentira. A Bíblia não mostra aqui que Elias, lógico que todos pecaram, mas a Bíblia aqui não mostra que Elias não era uma pessoa de oração. A Bíblia não nos ensina que Jeremias, por exemplo, não tinha comunhão com Deus. A Bíblia não nos ensina que eles não eram pessoas que tinham experiências com o Espírito Santo. A Bíblia mostra o contrário, que eles eram pessoas que oravam, que tinham experiência com Deus, que tinham uma vida de comunhão, mas mesmo assim eles passaram por crises emocionais. E isso é importante porque, às vezes, quando a gente vai lidar com alguém que está na crise, quando alguém está bem, a gente diz assim, isso é porque você não tem fé. Já escutaram isso? Ou você diz assim, isso é porque você não está orando o suficiente. Ou você diz assim, é porque você não tem comunhão com Deus. Ou você diz assim, isso acontece porque você nunca teve uma experiência profunda com o Senhor. Ou você às vezes diz assim, não, isso acontece porque é o diabo que está atormentando a sua vida. Ou porque você está com uma maldição. Ou que você tem algum espírito, um encosto agindo em você. É óbvio que todas essas coisas que eu disse podem acontecer. Mas a Bíblia mostra aqui que a pessoa pode ser de Deus, ela pode ser crente, ela pode orar, ela pode viver, e mesmo assim ela passar por isso. Então essa desconstrução também é importante. É necessário que a gente entenda que nem tudo vai ser espiritual primariamente. Que nem tudo a gente vai ter ali um pecado, ou alguma coisa que vai estar causando aquilo. De que esses quadros, que esses problemas, que essas questões de cunho emocional, de cunho psíquico, elas são questões que elas são reais, que elas são presentes, que elas fazem parte do nosso cotidiano, e nós não podemos fazer uma teologia que ela seja manca, que ela seja superficial, que nós não podemos analisar as pessoas de maneira superficial, porque às vezes nós não sabemos de fato o que está acontecendo na vida deles. Imagina muitos de nós aconselhando o Elias. A gente ia dizer assim, Elias, você não tem fé. Elias, você não está orando o suficiente. Elias, é porque você não deu o dízimo na semana passada.
Imagina você aconselhando alguém que está, tipo Elias, prostrado, mal. E imagina Deus olhando lá de cima e pensando assim, ele não sabe de nada, inocente. Não é isso. Muitas vezes, nós damos respostas simples para as questões complexas. Nós, às vezes, damos receitas de bolo para pessoas que são pessoas como nós, dotadas de muitas complexidades. E assim era a vida desses homens. A quinta coisa, para não perder a contagem. É normal você expressar tristeza. É normal você ter sentimentos tristes. Veja, infelizmente, na igreja, nós temos um problema, que nós traduzimos automaticamente toda a tristeza como pecado. Ou às vezes nós dizemos que o cristão não fica triste. Ou às vezes nós dizemos que alguém até que é cristão não tem ansiedade. Mas veja lá, Jesus lá no Getsemane. Jesus não pecou. Mas Jesus, diante do Getsemane, ele diz assim: a minha alma está triste. E o texto reforça, não só triste, a minha alma está numa tristeza mortal. Numa tristeza mortal. Porque a gente começa a achar assim, que Jesus era tão Deus que ele não tinha dor, que ele não tinha raiva, que ele não lutou com pensamentos ansiosos. Quando Jesus transpira sangue no Getsemane, o sistema de ansiedade dele estava no topo para aquilo acontecer. De modo que nós temos que entender, e Jesus era 100% homem, de que um estado, de abolição de emoções ruins, de um estado de ausência de ansiedade, de um estado de ausência de tristeza, isso só vai acontecer quando a gente morar na glória, quando a gente tiver o corpo glorificado, a gente estiver morando no paraíso. Enquanto a gente estiver vivendo aqui na terra, nós vamos conviver com tristezas mortais. Veja, a Bíblia poderia ter descrito Jesus no Getsemane como alguém assim, sem medo. Se Deus quisesse fazer um estereótipo, Deus poderia ter feito assim: Jesus estava lá esperando para ser crucificado, e ele estava tão bem, que ele estava dizendo mantras. Eu sou o Filho de Deus, vamos para cima, Pode vir quente que eu estou fervendo, Não é isso? A Bíblia poderia descrever isso. Não, o Filho de Deus, ele era tão convicto, ele era tão claro do que ia acontecer, que o Filho de Deus, ele não se abalou em momento nenhum. Mas a Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra que ele foi tomado de uma tristeza mortal, e ele chega a dizer assim: Deus meu, depois, por que me abandonaste? Ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, que seja feito como o Senhor quer. Então a vida deles mostra isso. E aí você vem dizer que o choro não vem uma noite, aí você vem dizer que Jesus é alegria e euforia todo dia. Não é. Viver a vida cristã tem dias assim, tem dias de dores, tem dias de tristeza, tem dias onde você perde a fé, tem dia onde você não consegue fazer as coisas. Veja a vida de Elias. E aí entra a sexta coisa ou a sétima, já perdi aqui. Veja, é bonito. Ele diz: teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Deixou o seu moço, entrou no deserto, caminhou um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo para si a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou da haste da árvore e dormiu. Sabe quando você sabe que você não está bem? Veja ele. Olha quando o crente não está bem. Primeiro, ele perde a energia. Sabe quando você sabe que você tem que fazer, mas você não consegue fazer? Isso é uma coisa importante. Veja,
Se Elias estivesse bem, ele poderia dizer assim: olha, Jezabel, eu não ligo para você, porque Deus, na semana passada, me fez matar 800 profetas de Baal. Mas diante da dor, tomado aqui pela depressão, e esse aqui eu acho, tenho certeza que ele teve, tomado pelas questões, ele entra num estado emocional tão pesado, que ele não consegue mais perceber as coisas de Deus. Quando o crente não está bem, você não consegue orar. Você não consegue trazer a memória que te dá esperança. Veja, ele poderia olhar para trás e falar assim: nossa, quantas coisas eu já vivi com Deus, eu não estou nem um pouco preocupado. Jeremias, depois ali do tronco, ele poderia pensar no que, olha, vou lembrar aqui, antes que eu fui formado no ventre, o Senhor me escolheu, me consagrou, né? Que a gente gosta de ouvir isso, né? Levanta um profeta, olha, eu tenho a palavra para te dar. Antes que tu formasse no ventre, você já fica ali. Ele poderia trazer isso à memória, mas fato é que quando a gente não está bem, a gente não consegue. A gente não traz. E quando a gente não está bem, acontece uma outra questão também. A gente começa a questionar a nossa identidade em Deus. Veja, quando ele diz assim: eu não sou melhor do que os meus antepassados, ele está questionando o seguinte, a tradução, inclusive a mensagem, diz assim: eu sou um fracasso. Aí você começa a se sentir um impostor. Aí você começa a se sentir assim, que não tem mais. Você fala assim: eu sou uma fraude. Aí você começa a pensar assim: Deus não tem condição de fazer mais nada, acabou. As pessoas, quando não estão bem, elas não conseguem resgatar o chamado, elas não conseguem manter uma vida ali frutífera, elas começam a questionar até quem elas são. E aí, não vem me dizer que não, que tem gente que já passou por isso aqui. Você começa a questionar: será que Deus me ama mesmo? Será que Deus está comigo? Será que Deus ainda tem alguma coisa para mim? Eu acho que acabou. Eu acho que não tem mais nada para viver. Porque quando a gente não está bem, é assim. A sua mente, ela começa a ser levada a tentar que Deus não governa mais o mundo. De que Deus até te salvou, mas Ele está lá preocupado com outras coisas. E de que Deus não intervém na sua vida. E de que Deus não está interessado nas suas emoções, nos seus sentimentos. E você é tomado por uma paralisia tão grande, que as suas orações, elas começam a refletir o seu estado emocional. E aí entra a sétima coisa. A forma como você expressa as suas emoções, a sua vida espiritual, ela tem muito a ver com as suas emoções. Se você não está bem, você vai levar aquilo para o púlpito, você vai levar aquilo para o aconselhamento, você vai levar aquilo para as pessoas, você vai contaminar a sua vida. Veja o que ele diz assim: Deus, toma logo a minha vida. Sabe, e quando às vezes eu vou falar desse texto em algumas igrejas, esse texto ele é bonito demais, porque quando o consultório, quando a gente vai perguntar a uma pessoa que ela não é cristã, você fala assim: você está mal, você está deprimido, você quer se suicidar? Aí a pessoa que não é cristã, ela fala assim: nossa, eu já pensei em suicídio várias vezes. Aí às vezes no cristão isso não funciona bem, porque às vezes eu chego para o cristão e falo assim: você quer suicidar? E fala: misericórdia, não quer suicidar não, mas às vezes fala que quer, viu? E tem muitos. Aí eu mudo a pergunta, eu uso mensagens evangélicas. Ok, irmãozinho, você não quer suicidar, mas você está pedindo a Deus para te levar? Nossa, doutor Ismael, todos os dias eu oro. Igual uma falou comigo: meu sonho era aquele botão do BBB. Na hora que eu apertasse, eu ia partir daquela casa, a casa aqui ia partir para o céu. E às vezes não é porque você está igual Paulo, assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não é isso. Porque tem isso também. A gente, quanto mais vai entrando com Deus, a gente tem uma sensação que a gente não é daqui, que a gente é extraterrestre. Isso é normal. Mas aqui não é isso. Aqui é o homem de Deus, onde a angústia está tão grande,
onde a dor está tão grande, onde a pressão está tão grande, que você preferia partir e ir morar com Deus. E não é porque você já refugia a glória eterna, é porque você não está dando conta mais da sua vida. Você está angustiado, você está mal, você está triste. E é assim a oração dele. Os dois falaram a mesma coisa. Eu, por mim, o Senhor não me deixava aqui. Toma, e ele diz assim, toma logo. Me leva. Sabe por quê? Porque quando você não está bem, sua identidade morre. Você perde a noção de quem você é. A irmã falou aqui uma coisa interessantíssima. Nós estamos assentados nas regiões celestiais. Nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós temos o Espírito penhor da nossa herança. Mas quando a gente não está nessas crises, a gente não está bem, essas coisas passam a não ser mais materializadas. Parece que a mente da gente está bloqueada, a gente não consegue perceber essas coisas. Tem muita gente que passa isso. Tem muita gente que vem aqui, canta, ora, busca, mas na hora que virar a esquina, muitos vão para casa com vontade de morrer. Muitos vão para casa e pensam, por que Jesus não volta hoje? E não é pela redenção, é porque a vida não está dando conta mais. Isso acontece. Isso é mais comum do que vocês pensam. Aliás, não é o tema aqui hoje, mas mulher até tem 3 vezes mais depressão do que homem. Por questões hormonais, imunológicas. A alegria do psiquiatra é a mulher. Entendeu? 3 vezes mais comum. Mas isso é uma conversa para outro dia. Um dia eu vim falar aqui sobre a biologia da coisa. Mas hoje não é o objetivo. Hoje você tem que sair daqui entendendo isso. Que você é humano. Que você é uma pessoa. Que você é uma mulher que tem luta. Que você é uma mulher que tem dias difíceis. Que você tem dia de desespero. Que tem dia que você não sabe o que fazer. Que tem dia que a sua oração é só deitar na cama. E você não sabe nem que me orar, você só chora. E às vezes você só chora até no banheiro para ninguém te ver. Você entra dentro do seu trabalho lá e chora. Aí você esconde dos seus filhos para eles não te ver. Esconde do seu marido, você liga o chuveiro. Aí você fica lá, tomando banho, chorando e orando. Porque você tem, na verdade, assim, uma dificuldade ali de mostrar o que você está passando, o que você está acontecendo. Mas isso é um fato. Isso é real. E você tem que sair daqui percebendo isso. Para não dizer que eu não falei das soluções, Deus mostra alguns caminhos aqui, de como sair disso. Deus aponta aqui algumas coisas que Ele faz. Deus aqui é muita coisa, mas uns minutinhos eu falo aqui. Deus, Ele é muito bonito nas Escrituras. Deus é muito delicado em lidar com essas pessoas. Ao contrário de nós, que quando as pessoas não estão bem, nós nos afastamos. Quando as pessoas não estão bem, nós descartamos elas. Quando nós temos uma pessoa que não está bem emocionalmente, a gente quer distância. A pessoa pesada, meu Deus, que pessoa negativa. Nossa, eu fiquei meia hora conversando com ela, parece que eu estou carregando um ônibus. Já escutou isso? Nossa, ela só vê o copo mais vazio, misericórdia, que pessoa negativa, doutor Ismael. Estou orando para Deus tirar ela da minha célula e levar para outra. Entendeu? Você está igual a Jesus. Senhor Jesus, passa de mim esse cálice. É aquelas irmãs que falam assim, vamos mudar de igreja. Vai amanhã, irmão, eu te abençoo. Entendeu? Mas sabe o que é legal de Deus? Sabe o que é bom de Deus? Sabe o que é o bonito da Escritura? Que a Escritura ela é tão bonita que a Bíblia diz assim, algumas coisas preciosas. Que nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. E aí a Bíblia diz que tudo que a gente tem é um dom de Deus, que não vem de nós, para que a gente não se glorie. Mas o mais bonito dessas histórias, dos dois, é que Deus, Ele poderia ter descartado os dois. Deus poderia aqui ter levantado outro profeta, para dar o seguimento a Jeremias ou para dar seguimento a Elias. Deus simplesmente poderia pensar assim, ele está cansado, ele está quebrado, não serve mais, eu preciso de alguém ligado.
Eu preciso de alguém que trabalhe enquanto eles dormem. Já ouviu essa? Trabalhe enquanto eles dormem. Não, eu preciso de alguém produtivo. Eu preciso de alguém que dê resultados. Ah, não, eu preciso de alguém que entregue. A palavra hoje é essa, né? A pessoa tem que entregar. Mas Deus não vê assim. Você vê que nos dois casos aqui, não vai dar tempo de falar dos dois, mas Deus ele ensina uma coisa muito interessante para a gente. Que para Deus, a pessoa é mais importante que o ministério. De que o sentimento das pessoas é mais importante do que elas podem fazer para Ele. De que Deus, Ele não está ligado no aspecto operacional da sua vida, mas no aspecto relacional da sua vida. De que numa cultura que valoriza tanta produtividade e a performance e o bem-estar, Deus, Ele não descarta as pessoas quando elas não performam, quando elas não são produtivas, ou quando elas não estão no momento de bem-estar. Deus, Ele para tudo para cuidar de alguém que não está bem. Deus esquece assim, olha, é como se fosse aquele filme de Hollywood, tinha todo o ministério de Elias e de Jeremias, Deus simplesmente pega a câmera e foca neles. Olha, não me interessa mais Elias, Israel, não me interessa mais, eu quero conversar com você. Eu quero resolver. Porque às vezes a gente pensa assim, né? A gente aprendeu assim, um Deus utilitarista. E a gente começa a achar que se eu não estou legal, já era. Que eu perdi o time. Que não tem mais recuperação. A gente escuta isso demais hoje em dia. Você tem que trabalhar seu mindset. Você tem que trabalhar suas crenças dominantes. Você imagina o cara chegando para Elias aqui, meu filho, você tem que trabalhar seu mindset. Suas crenças dominantes. Ele ia virar para lá e falar assim, o quê? Aí Deus fala assim, não estou preocupado com o que vocês querem fazer para mim não, vamos conversar. E aí Deus faz 3 coisas, que vocês precisam sair daqui e saber, e eu termino. Vou usar o Elias aqui, que é mais rápido, mas o Jeremias vocês vão ver as mesmas coisas. Deus, Ele faz 3 coisas muito legais. E é muito bonito esse texto. Veja no versículo 3. Desculpa, veja no versículo... Vamos ler o 4 em diante. Ele entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo para si a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais. Depois se deitou debaixo da árvore. Veja bem o que a Bíblia diz. De repente, um anjo tocou nele e disse-lhe, levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Há uma coisa bonita nessa passagem. Veja bem, quando Elias começou o ministério dele, e ele estava bem emocionalmente, estava tranquilo, a Bíblia diz que quando ele começou o ministério dele, uma das provas da vida dele, um dos treinamentos que Deus fez ele passar, era ele viver no natural e no sobrenatural por um tempo. Quando a Bíblia diz assim, vai para o deserto, e você vai beber da água do riacho, mas os corvos vão te alimentar. Lembram dessa passagem? E ele ficou no deserto, e ele bebia da água do riacho, e os corvos alimentavam ele. E ele ficou um tempo lá. Depois Deus manda ele sair, aí ele começa a fazer os grandes sinais que acompanharam a vida dele. É muito interessante o detalhe da Bíblia, que quando ele não está bem, que quando ele está tomado aqui pela angústia, pela tristeza, pelo sofrimento, Deus não usa a mesma linguagem com ele. Deus não faz da mesma forma. Sabe por quê? Porque Deus, Ele sabe a linguagem que Ele usa com a gente quando a gente não está bem. Veja, aqui Ele não bebe água do riacho.
A Bíblia diz, inclusive, que a água estava num jarro de água. E aqui não são os corvos que vêm servi-lo, aqui são os anjos que vêm servi-lo. Porque Deus, ele lia a mente dele e pensava assim: não é hora de corvo, não é hora de beber água de riacho, é hora desse homem ser cuidado, é hora desse homem dele ter carinho, dele ter algo que eu tenho que mostrar para ele, que o tempo de lutar, o tempo de provar é outro. Agora é um tempo de eu parar as coisas e resolver cuidar dele. Então Deus, Ele não vai usar com você a mesma linguagem sempre. Vai ter dias de guerra, vai ter dias que você tem que ir para cima mesmo, vai ter que orar, você vai ter que lutar, e Deus vai te colocar, nos mover, e tudo. Vai ter os dias assim, mas vai ter dias que não vai ser, que vai ser de cuidado mesmo. Deus aqui mostra o detalhe. Deus mostra aqui que Ele sabe o que Ele estava passando. Deus sabe aqui que Ele não podia usar a mesma estratégia. Ou seja, em outras palavras, Deus, Ele sabe do que a gente consegue suportar. E aí aqui Ele age no profeta. E Ele cuida. E eu fico pensando, a mente dele. Nossa, que coisa mais louca. E a Bíblia diz, olha que interessante, que o pão estava quente, o pão estava assado sobre brasas quentes. Imagina, foi criado de padaria, você chega na padaria, está aquele pão quentinho. Foi isso que Deus fez com ele. Tem hora de comer do corvo, mas tem hora do pão quentinho. Deus sabe. Deus sabe como é que você está passando. Deus sabe o que roda nos seus pensamentos, o que roda na sua mente. Como diz o Salmo, ainda antes de você pensar em orar, Deus já sabe como é que você está. Ele já te lê. Aliás, quando a gente lê a Bíblia, não é a gente que lê a Bíblia, é a Bíblia que lê a gente. Então Deus sabe. Deus sabe. E aí Deus faz 3 coisas. A primeira coisa que Deus faz com ele, manda ele comer para curá-lo. Isso é uma coisa muito interessante também. Deus poderia simplesmente pegar ele que estava mal e dar um reteté nele. Sabe aqueles receba? Tem uns receba assim bom, Deus faz. Porque tem coisas na vida da gente que você está mal, Deus vai lá te dar um receba e ele faz assim, ó. Mas Deus não fez assim com ele. Deus faz 3 passos. O primeiro, 3 passos da cura. Deus diz para ele que ele tem que cuidar do corpo dele, que ele tinha que comer. Ele estava fraco, estava sem energia, estava com fome, ele estava exausto, ele estava precisando de cuidar do biológico, ele estava precisando de cuidar do físico, ele estava precisando de cuidar do corpo dele. A Bíblia não dá os detalhes de por que ele adoeceu, mas veja, sem romances. Vocês acham que era fácil ser Elias, gente? Um povo corrupto, idólatra. E a Jezabel não era qualquer uma. Onde ela via um profeta, ela mandava cortar o pescoço. Imagina você viver escondido. Imagina amanhã o Brasil invadido pelo Estado Islâmico, alguma coisa, e aí a gente começa a ter que esconder, senão eles vão cortar o pescoço da gente. Agora imagina mais, você é o pastor. Aí é o problema do pastor. O pastor, ele é a resposta das pessoas, não é? As pessoas querem que você seja a resposta. O Elias, na hora que ele apontava lá na esquina, as pessoas falavam assim, lá vem o profeta Elias. Você não pode expressar dor. Isso é outra conversa. Mas o líder, ele adoece muito, por quê? Porque ele tem que ser bem, ué. Eu lembro de um pastor que não estava bem, eu falei com ele, fala com o conselho da igreja que você não está bem. Aí ele reuniu o conselho, levou um laudo meu. Ô irmãos, vocês estão reparando que eu não estou bem e tal, preciso falar uma coisa, estou deprimido, estou mal. Aí um irmão levantou, ô pastor, eu entendo e tal, mas é o seguinte, o senhor é pago para estar bem. Verdade. E aí, às vezes, o líder, sabe por quê? Veja bem, Elias se sentia sozinho. Depois ele disse para Deus, Senhor,
Só sobrou eu. Aí Deus que mostra para ele, não, rapaz, tem muita gente que não se dobrou a Baal. Mas sabe o que é? Você carrega o fardo sozinho, gente. As pessoas criam expectativa em cima de você, você não tem amigo, você não tem confidentes. Veja uma coisa interessante. Quando ele não estava bem, a Bíblia diz que ele deixou para trás o seu moço. Eu não quero que meu trainee, meu estagiário, veja como é que eu estou. Porque o líder tem isso. Ele é cobrado a ser perfeito, ele é cobrado a dar resultados, e ele não pode demonstrar fraqueza, ele tem que estar sempre com a resposta, ela não pode ter TPM, não pode estar com um dia triste, tem que estar sempre alegre, sorridente, nunca pode ter nada. É isso. Aí o cara vem num estresse desse. Para piorar a situação, crise econômica. Porque 3 anos e meio sem chover, gente, em Israel, o que é pandemia perto de 3 anos e meio sem chover? Na época não tinha irrigação igual tem hoje. 3 anos e meio era fome brava. Aí imagina você viver, o povo, ninguém quer saber de Deus, o povo corrupto, o povo sem vergonha, sacrificando os filhos, tudo quanto é maldade que você possa imaginar. Aí vocês acham que era fácil ser crente de um lugar desse? Não é. As pessoas adoecem muitas vezes porque elas vão passando por estresse persistente e elas não têm tempo de descansar. Veja, genética explica muitas doenças psiquiátricas, mas a minoria delas, a maior parte das pessoas que nós tratamos hoje não é por genética, elas estão vivendo sobrecargas de longo prazo. Elas já vêm com a corda esticada há muito tempo, elas já estão andando com o tanque vazio há muito tempo, elas já estão sobrecarregadas há muito tempo. E aí, o seu cérebro não foi feito para viver assim. Você quebra. Ah, mas eu sou profeta. Você quebra. Ah, mas eu sou pastor. Você quebra também. Ah, mas eu sou do manto. Você vai quebrar também. Você quebra. Aí Deus vira e fala assim, vamos por partes. Elias, vamos conversar. Preciso que você coma. Sabe a primeira coisa que você tem que fazer hoje, se você não está bem, ver como é que está o seu corpo. Você está descansando? Você está comendo direito? Você não precisa ser fitness como eu, não. Mas sabe, você tem que rever a sua vida. Eu conto que às vezes o pastor chega lá no consultório, chegou lá e fala assim, nossa, doutor Ismael, o diabo tentou me matar. Olhei para o cara, uns 170 quilos. Perguntei, exercita? Não. Você come direito? Não. Não, doutor Ismael, tentou me matar por um infarto. Eu falei, pastor, desculpa. Resisti ao torresmo e ele fugirá de vós. Entendeu? Ah, desculpa. Desculpa, mas assim, eu não estou dizendo que é fácil cuidar da saúde. É difícil. Mas as pessoas chegam lá no consultório, aí elas falam assim, acho que é o remédio da felicidade, né? Que é um milagre. Aí eu vou sondando. Exercita? Não. Alimenta direito, crente? Não. Você dorme direito, crente? Não. Você tem dia de descanso, crente? Tem não. Ué, como é que você vai ter saúde, meu filho? A irmã chegou no consultório, está num dos livros aqui, eu não lembro qual. Acho que está nesse último. A mãe chegou no consultório. Nossa, doutor Ismael, tem uma pressão maligna terrível na minha vida. Já fui Neuza Tioca, Moriá, Cote. Minha última esperança é você. Eu olhei para ela e falei, o quê? Se o Cote, o Moriá e a Neuza Tioca não resolveu, eu que vou dar conta de um trem desse? Estou fora. Já fiquei ali com o óleo do lado. Falei, se acontecer qualquer coisa aqui, eu já fico preparado. E ali orando ali, Deus, que coisa pesada é essa? Né? Aí tá lá, irmã. Aí conversa vai, conversa vem. Não, eu estou com queda de cabelo, meu ciclo menstrual está ruim. Oi, irmã, quanto tempo você não faz os exames? Nossa, Deus maior. Acho que nem lembro. Então vamos fazer os exames. Olhei os exames dela, estava numa disfunção de tireoide grave. Dei 50 microgramas de Puram para ela e fiz a libertação dela. Nossa, Deus maior. Estou liberta, estou com energia, estou com ânimo, minha pressão saiu. Falei, sei. Às vezes você sabe que o cérebro é a mesma coisa.
O cérebro adoece, ele é químico. Você tem neurotransmissores, você tem serotonina, dopamina, glutamato, você tem um monte de coisas que precisa de melhorar. Às vezes é simples, às vezes é você tomar um remédio para você começar a cuidar do seu corpo. Veja, o remédio às vezes ele é por um tempo. Às vezes a correnteza das emoções está mais forte do que você consegue bater o braço. E o remédio às vezes ele vai ser uma boia para você poder nadar e não morrer afogado. Ah, mas o crente não usa remédio para depressão, é falta de fé. Vamos lá. Eu quebrei o dente terça-feira. Ontem eu estava fazendo 4 canal. Olha, dificilmente você vai chegar para um crente e falar assim: ô crente, eu quebrei o dente. E a pessoa vai dizer para você assim: rapaz, isso é um espírito maligno de canal. Fizeram um trabalho para o seu bruxismo atacar e quebrar sua boca toda, você ficar banguelo. É um espírito de banguelo. Entendeu? Já ouviram isso? Meu amigo, se você chega para o seu pastor e fala assim: pastor, eu quebrei o dente, nossa, tem irmão Carlos Janaína lá, ó, vai na clínica dele, já resolve o problema. Agora, quando você fala das fraturas da mente, da alma, quando você fala dos canais emocionais, quando você fala da depressão, todo mundo: nossa, mas crente não pode tomar remédio. É falta de fé usar remédio? Não é. Chapinha não é falta de fé. Rena não é falta de fé. Micropigmentação não é falta de fé. Nada disso é do diabo. Faz laser. Mas na hora de tomar um remédio psiquiátrico, não vem de Deus. Estou mentindo? Ué. Então é o seguinte, primeira coisa que você vai fazer: revise a sua saúde física. Descanse. Até igreja, gente, pastora, parênteses aqui. Mas se a igreja tomar todos os dias da sua semana, tem um trem errado. Não conheço a igreja aqui não, viu, James? O cara veio dar recado, é isso não. É porque às vezes você atende a pessoa, está segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu falei: que dia que você vai na academia? Que dia que você assiste um filme? Que dia que você vai? Não tem dia para isso não, doutor. Minha vida... Aí o cara acha que ele está servindo a Deus, mas na verdade ele está quebrando a família dele emocionalmente, quebrando a vida dele emocionalmente e fisicamente, está detonado. Então cuida do seu corpo, esse é o primeiro ponto. Segunda coisa que Deus faz. Versículo 9. Ali ele entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele e perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas a espada. Sou o único sobre eu. E agora também estão querendo me matar. Veja, Deus começa pelo físico, depois Deus passa pelo emocional. Sabe o que Deus fez aqui? Deus fez com ele uma sessão de terapia. Porque veja, por que Deus perguntou o que ele estava fazendo ali, o que ele estava sentindo, se Deus já sabe o que nós estamos sentindo? Isso é uma coisa importante. Até numa das passagens desse livro novo, eu coloco aqui sobre a nomeação da dor. Muitas vezes Jesus, ele chegava para uma pessoa e falava assim: o que você quer que eu te faça? A torcida do Cruzeiro inteira via que o cara era cego. Aí Jesus perguntava para ele assim: o que você quer que eu te faça? Pô, Jesus, você não está vendo que eu sou cego não, rapaz? Mas não é. Sabe o que é? Deus quer que nós nomeamos as nossas dores. Confessai os vossos pecados uns aos outros, orai, serão o quê? Curados. Gente, tem que falar. Amém. A gente tem que colocar para fora. Só que aí a gente tem que colocar para fora. Veja só, Deus não manda um raio laser para matar ele. Deus fala assim: me conte o que você está sentindo. Ou em outras palavras, o que você está fazendo aqui, Elias? Ou eu quero saber o que você está sentindo. Desabafe, homem. Aí você fica com cerimônia, mulher. Ah, eu não posso falar isso, Jesus. Ah, e se eu falar, eu tenho que orar, eu tenho que profetizar a vida. Não, eu estou triste, mas eu tenho que dizer: Deus, eu sou especial.
Senhor, eu estou maravilhosa, empoderada. Ah, Deus, eu estou modelada. Não, Deus quer que você chegue e fala: Deus, eu estou triste, eu estou orando para meu marido morrer. Vocês estão achando, eu escuto isso no consultório. Doutor, por que Deus não leva ele? Eu falei, irmã. Deus, eu não estou querendo viver, Senhor. Sabe aquele desenho? Se você sabe o que é, você é velha. Ó vida, ó azar. Entendeu? Se você sabe o que é, você é velha. É da minha época, viu? Você nem sabe o que é isso. Mas sabe o que é? A gente tem que ser honesto. E aí a gente tem que também criar na igreja um ambiente assim. Porque cura interior, às vezes a gente acha que é expulsar um demônio, que é quebrar uma maldição, que é tipo... Não estou dizendo que essas coisas não sejam importantes, mas que não tem um mundo espiritual, eu não estou dizendo isso. Mas sabe o que é 99% das curas interiores? É a gente permitir, a gente colocar para fora o que a gente sente, e aí a gente vai sendo um terapêutico com o outro, e aí a gente vai permitindo a palavra curar a gente pela ação do outro. Deus vai trabalhando na vida da gente. Só que se a gente fica naquele negócio de que é só prosperidade, que crente não tem problema, se a gente fica só dando receita de bolo, a gente não vai ver cura. Porque as pessoas chegam para conversar com a gente, aí a gente, na hora que ela começa a falar, você já fala, você tem que orar mais e ler a Bíblia. Aí a pessoa fala, Aí a pessoa trava. E aí as pessoas não contam para a gente, porque elas têm medo de falar para a gente e serem julgadas. Aí sabe o que acontece? Os cabeleireiros viram terapeutas. Não é? Quem é cabeleireiro aqui sabe. Eu não vou contar para a pastora na igreja não, que eu vou ser julgada. Eu vou ser excluída. Ai, se eu contar que eu tenho uns pensamentos ruins com o meu chefe. Ai, se eu contar que tem dias que eu dou vontade de matar um. Aí o cabeleireiro todo doidão. O cabeleireiro não vai me julgar, eu vou contar a verdade para ele. Aí você chega lá, tá fazendo escova. Nossa, que vontade de sumir, cabeleireiro. Ó vida, ó azar. Aí você desabafa, você conta. Aí você vai para casa, o cabelo está até ruim, mas você volta ótima. Porque na verdade, você não pagou o salão, você pagou a terapia sem saber. Entendeu? Estou mentindo? Só que Deus não faz isso. Deus vira e fala assim, eu quero saber dos seus sentimentos. Veja bem, Jesus, quando estava no Getsemane, ele não negou os sentimentos. Ele não negou. Ele disse que ele estava triste. Ele falou para Deus como ele estava sentindo. Mas Jesus, ele estava tão angustiado que ele passou a noite orando. E a oração dele não foi uma oração de mantras. Foi uma oração de uma alma aberta, de uma alma sincera, de uma alma que desabafava. Então você não pode viver uma fé que inibe assim os seus sentimentos. Você tem que ser uma pessoa de desabafar. Mas eu não consigo orar, estou chorando tanto. Sabe o que você faz? Escreve, cola na parede antes de dormir. Você fala assim, Deus, dá uma lida aqui, ó, que eu estou muito mal. Escreve suas orações. Até no livro aqui, ó, tem muitos exercícios, porque eu vejo isso. As pessoas, às vezes, elas não conseguem nem falar o que elas estão sentindo. Aí eu ponho elas para escrever aqui, como é que elas estão se sentindo e tal. Escreve, faz carta, ora os salmos. Gente, tem salmo que é assim, o Senhor é minha luz, é minha salvação, quem temerei? E tem salmo que é assim, Deus meu, por que me abandonaste? Tem salmo que é, apressa-te, ó Deus, em socorrer-me. Tem salmo que é, por que está abatido a minha alma? Davi pode ter sido qualquer coisa, mas ele nunca deixou de ser uma pessoa que expressava o que ele sentia diante de Deus. E Deus não matou ele por isso. Então seja honesta. Fala. As pessoas chegam no consultório, sabe o que elas melhoram? Às vezes não é o remédio, é porque a primeira pessoa que elas falaram a verdade foi para um médico. E isso é muito triste. Porque às vezes o primeiro lugar que elas tinham que falar era na igreja.
numa célula, num pequeno grupo. Mas por que as pessoas confidenciam lá fora e não confidenciam aqui? Porque a gente cria, às vezes, um ambiente de sucesso, um ambiente de que tudo vai bem, a gente é igual a tsunamita, vai tudo bem, e aí a gente não conta as dores. A gente tem que um dia chamar as mulheres aqui na vida para contar as coisas ruins da vida delas. Sabe por quê? Porque aí a gente vai se sentir humana. Aí a gente vai se sentir que não é só a gente, que tem mais gente mal. Aí sabe o que acontece? Eu lembro de um homem. Vou contar um de homem aqui para não colocar vocês no vespeiro. Já que não tem homem, tem irmãos aqui. O cara chegou para mim e ele estava viciado em pornografia, com prostituta. Aí ele estava tratando e tal. Aí ele falou assim, cara, e a igreja? Eu falei, doutor, difícil, né, que você contar e tal. Falei, cara, você já está na chuva para molhar, você está no grupo de homens, chega lá e fala. Aí ele estava todo mundo reunido e os caras contando, nossa, como Deus é bom, misericórdia, Senhor, maravilhoso. Nossa, eu sou o cara, nossa, expulsei 10 demônios essa semana. Aí ele levantou, gente, eu tenho um negócio para contar aqui, eu não estou nessa vibe não. Eu estou olhando pornografia, eu estou pegando mulher, eu queria que vocês orassem para mim. Aí de repente um outro levantou, irmão, já que você contou, entendeu? Eu vou contar um negocinho também. Aí na hora que viu, estava todo mundo contando os podres. E aí a célula foi ótima. Todo mundo começou a curar um ao outro. Então... Só que aí você tem que aprender uma coisa, irmã. Não ser fofoqueira. Sabe por que as pessoas não contam? Porque você conta e depois aparece na outra casa. E vai no grupo de WhatsApp. E aí vai misturando. E aí a coisa vai complicando. Crente perdeu a disciplina do sigilo. Não pode ser fofoqueiro. Chega lá no consultório, eu vou contar para você que você tem sigilo médico. Se você contar, eu te processo. Mas irmã, você não tem nenhuma irmã na igreja? Doutor Ismael, se eu contar... Outro dia eu contei, a pastora usou o meu exemplo no púlpito, só falta pouco da placa do meu carro e o CPF. Entendeu? Falei, aí não dá, né, irmã? Terceira coisa, eu termino. Deus restaura a fé dele. Então Deus começa pelo corpo, Deus passa pela alma e Deus termina no espírito. Aliás, com Jeremias foi assim também. E a história de Jeremias não vai ser o tema aqui hoje. É muito bonita, porque ele vai, tem aquelas lamentações. E a Bíblia mostra, a Bíblia não, mas a tradição babilônica diz que ele até foi morto no exílio, a caminho do Egito. O Jeremias era um cara espetacular. Uma história espetacular. Mas aqui, Deus faz uma coisa muito legal com ele. O Senhor disse, versículo 11, sai e fica no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Olha que interessante. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Gente, isso aqui é uma coisa muito profunda. Veja, ele era um cara acostumado com um manto. Ele é um cara acostumado com o fogo. Ele é um cara acostumado com o reteté. Ele era um cara acostumado com a manifestação do sobrenatural. Mas quando Deus vai curando ele, Deus faz ele percebê-lo de uma maneira diferente, numa brisa suave. Sabe por quê? Quando você passa por essas crises, a sua percepção de Deus vai mudar. Você vai ver Deus de uma maneira diferente. E Deus às vezes permite exatamente para que você não fique tão viciado no estímulo e você passe a ser uma pessoa de brisas suaves. E aí depois que você passa, você é um multiplicador terapêutico. Aonde você passa, como você já viveu, você já passou, você está angustiado, Deus te restaurou, você escuta. Você é uma pessoa que presta atenção. Você passa a ser uma mulher que olha as pessoas com mais misericórdia. A brisa suave te muda. E isso é importante porque às vezes você quer o trem, você quer do seu jeito, você quer que venha um receba, você quer uma coisa sobrenatural, e às vezes Deus está agindo
em coisas pequenas na sua vida, em disciplinas comuns, em pequenos momentos de leitura bíblica, em pequenas conversas com as irmãs, em coisas que às vezes você acha que Deus não está, mas Deus está. Veja, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no vento, Deus não estava nas coisas que Ele estava habituado, Deus estava no ventinho, na brisa suave, irmã. E às vezes essa pequena coisa que Deus está fazendo e você não está entendendo, você acha que Deus te abandonou, mas Ele está ali, Ele está fazendo, Ele está transformando a sua vida, Ele está mudando, Ele está mexendo com você, Ele está tocando você, Ele está mexendo do jeito dEle, não é daquela maneira que você gostaria, mas Ele está fazendo. O fato de não ser visível, o fato de não ser sobrenatural, o fato de às vezes não abalar tudo que está ao seu redor, não quer dizer que Deus está ausente, porque às vezes as brisas suaves você não percebe, mas Deus está agindo ali e está fazendo. Então você tem que sair daqui hoje assim, sabendo disso. Deus não desistiu, irmã. Deus não parou a sua vida. Depois aqui acontece uma coisa linda, que depois Deus vira para ele e fala assim, vá lá e unge tal, faz tal, e depois Elias retoma o ministério dele, e aí Deus o leva depois. Deus não quis levá-lo na pior, Deus não quis levá-lo no meio da depressão. Depois que ele está bem, depois que ele está recuperado, depois que ele já tinha ungido mais um monte, depois que Deus falou assim, agora sim acabou. Sabe o que Deus faz com ele? Vocês sabem, a Bíblia diz que ele não morre. Olha que interessante, um homem que pediu para si a morte não morreu. A Bíblia diz que vem lá o carro de fogo e ele desce, eu fico pensando na cara dele. Nossa, eu estava pedindo para morrer, de repente Deus me manda, eu vou subir nesse troço aí, ó. Um Uber de fogo, e Deus leva ele para o céu. E Deus transpõe. E Deus vai levá-lo. Então Deus não quer te encerrar agora. Então, eu queria orar para as pessoas que não estão bem. Eu sei que o tempo está curto, mas eu sei que tem gente aqui que não está legal. E a gente não pode ter vergonha de dizer que a gente não está legal. A gente não pode ter vergonha de dizer que a gente quer desaparecer. Eu sei que talvez a maioria aqui esteja bem, e glória a Deus por isso. Aqui, desde que eu cheguei, foi uma bênção. Aliás, não desde que eu cheguei, desde que eu recebi o convite, as irmãs preocupadas com muitas coisas, e orando, e pequenas mensagens onde você percebe que as pessoas elas têm um propósito em fazer aquilo. E é muito bom quando a gente vai num lugar onde tem um propósito, onde não é só uma agenda, sabe? Onde não quer só uma palestra. É bom quando a gente vai num lugar onde tem fome, onde tem sede. E sabe, Deus, Ele não te trouxe aqui à toa. E aí eu queria aqui orar para que você que não está bem, você viesse aqui na frente. Você que está pensando, pedindo para si a morte, você que não está legal, se você está assim, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. A igreja vai orar por você. Não vai ser eu que vou fazer alguma coisa, vai ser o Espírito do Senhor que vai fazer as coisas. Deus te abençoe. Pode vir, não precisa ter vergonha. Deus é um Deus de poder para curar, para visitar o coração de vocês, para ir onde médico não vai hoje, para onde remédio não vai. Então se você quer morrer, vem cá. Se você não está bem, vem cá. Você está dizendo que a vida não vale a pena, vem cá hoje. E você que está bem aí, o que não vem, levanta a mão para quem está aqui na frente. Porque o que está acontecendo aqui é sério. E são pessoas que precisam ser curadas hoje. Precisam sair daqui com a resposta. Precisam sair daqui sabendo que elas são amadas. Que Deus não desistiu de vocês.
que Deus ainda conta com vocês, que Deus não trouxe aqui vocês para assistir mais um congresso, para ter mais um crachá, para ter só mais um dia de movimento. Não, Deus trouxe aqui você sair daqui com a resposta. É uma resposta que você precisa. Senhor Deus, nós sabemos que vir aqui é um ato de fé, Senhor. Jesus, o Senhor se movia em compaixão. Eu peço, Senhor Jesus, que o Seu Espírito venha tocar o coração das irmãs hoje, Senhor. Venha visitar o coração dessas irmãs, Pai. Traz, ó Deus e Pai, senso de propósito. Derrama do Seu amor, porque o Seu amor é derramado em nós pelo Seu Espírito, Pai. Senhor, quem está aqui, que tem vontade de morrer, traz, ó Deus, esperança nessa noite. Traz, ó Deus e Pai, o sentimento de que o Senhor não desistiu, Deus. O Senhor não desistiu, Pai, mas eu não quero que isso seja só algo emocional, mas que o Senhor venha varrer o coração dessas irmãs hoje, que elas não saiam daqui do mesmo jeito, que elas voltem para casa diferente, Senhor, que não seja só mais um dia, que seja um dia, Senhor, Deus, de esperança no caos. Senhor, nós clamamos de Ti a Tua graça, Pai. Espírito Santo, que o Senhor venha quebrar toda cadeia nessa noite, todo espírito de morte, nós repreendemos em nome de Jesus. Toda ação do maligno que tenta aproveitar da fragilidade das emoções das tuas filhas, nós repreendemos o maligno, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, e para isso veio o Senhor, o Filho do Homem, para destruir as obras do diabo, e nessa noite nós declaramos que todo mal está quebrado em nome de Jesus, e todo espírito de morte está repreendido em nome de Jesus, todo espírito que quer matar, roubar, destruir as emoções, nós repreendemos em nome de Jesus, e nós profetizamos vida, vida em abundância, Senhor, que do interior das tuas filhas, venha fluir rios de água viva, Senhor, Deus eterno, nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos, Pai, e a igreja levanta as mãos sobre as tuas filhas, sim, ó Pai, não gerando no vácuo, mas crendo na Sua palavra, que ela é perfeita, e ela restaura a alma, que o Senhor faz forte ao cansado, e restaura as forças daquela que não tem mais vigor, que o Senhor nessa noite faz forte a cansada, e restaura as forças daquela que não tem mais vigor, Senhor, que elas saiam daqui transformadas em nome de Jesus. Deus eterno, que essa igreja seja uma igreja de facilitadores, de pessoas que amem as suas filhas, Pai, que curem elas, Senhor, que aqui não seja um lugar de pessoas perfeitas, mas seja um lugar de gente quebrada, mas que ama o Senhor, Deus. Cura o coração das tuas filhas, Jesus. Se tentar matar os teus sonhos, sufocar o teu coração, se lançaram você numa cova e ferida perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocar o teu coração, se lançaram você numa cova e ferida perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus. Não desista, não pare de lutar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando seus sonhos, e
tua visão. A igreja estende as mãos para cá e declare a cura, declare. Recebe a cura, unção de ousadia, unção de conquista, com autoridade, em nome de Jesus, declare. Recebe a cura, em nome de Jesus. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Comece a profetizar nessa noite. Declare na autoridade do nome sobre todos. Emoções curadas, corações restaurados aqui na frente. Nós cremos, Jesus, opera, Espírito Santo, opera, opera, opera. Se tentar matar os seus sonhos, sufocando meu coração, se lançaram você numa cova e ferida perdeu a. Não desista, não desista, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare. Não pare de adorar. Olhe pro alto, é de lá que vem o nosso socorro. Deus está restaurando seus sonhos, aleluia, e a tua visão. Então recebe em nome de Jesus, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Só a igreja declara, recebe a cura nessa noite. Recebe a cura. Erga suas mãos e declare, declare. Com fé, minha irmã, com fé. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe, recebe a cura, recebe unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Deus, nós clamamos o Senhor, que a boa obra do Senhor seja completa, Deus. Nós te adoramos, Jesus, nós te glorificamos essa noite, que o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, o Senhor nos transforma, Deus, o Senhor nos cura, o Senhor, Deus, venha visitar as irmãs ao longo da semana, Pai. Que o seu Espírito, ó Deus, venha soprar brisas suaves nos corações de muitas que estão aqui, Senhor. Te adoramos, Deus. Te glorificamos, Jesus. Nós te agradecemos, Espírito Santo, por essa noite, pela palavra do Senhor, Deus, pelas canções cantadas. Nós te louvamos porque o Senhor nos conhece, Deus.
E o Senhor nos trata como filhas. Louvado seja o teu nome, Senhor. Seja glorificado, seja exaltado, seja engrandecido nessa noite. Nós te adoramos, Jesus. Nós te glorificamos. Exaltado seja o Senhor, digno de glória, de honra, de louvor. Nós te adoramos porque um dia o Senhor irá enxugar dos olhos toda lágrima. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Nós te adoramos porque o Senhor nos ama incondicionalmente. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês.